Fala aí, galera do Preveste, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez. Hoje a gente vai falar sobre a formação territorial e a divisão regional do Brasil. Na semana passada nós encerramos a parte de Geografia Regional do Mundo, com a videoaula sobre o Oriente Médio, e hoje a gente vai fazer a parte da formação territorial e a divisão regional do Brasil especificamente. É o nosso último assunto aí da parte de Geografia Humana, que começou lá atrás, né, com as fases do capitalismo, depois com os grandes temas da geografia. Então a gente encerra com a videoaula de hoje esse longo ciclo, né, de abordagem da chamada Geografia Humana, para na semana que vem nós já começarmos a parte de Geografia Física com o capítulo 21 de Geologia Geral. Tudo bem? Só para poder posicionar vocês aí com relação ao andamento da nossa matéria. Na aula de hoje também eu vou falar sobre a forma de governo do Brasil e qual é a sua relação com a divisão por estados. A gente vai ver que existe uma relação direta entre a divisão dos estados brasileiros e a representação política, principalmente no legislativo, né, de senadores, deputados federais e etc. E aí a gente vai fazer alguns exercícios também, porque questões dessas já apareceram na UERJ e pode ser que apareça de novo, né? Sempre é possível que assuntos que caíram no passado possam vir a aparecer de novo. Então, o momento mais oportuno é exatamente esse, porque a gente vai estar falando de formação territorial e divisão regional, e a gente vai ver daqui a pouco que tem tudo a ver essa formação territorial, e sobretudo a divisão, com a representação política e a maneira e a forma de governo aqui do Brasil. Tá certo? Então, vamos lá, vamos à luta. Vou mostrar para vocês aqui, os nossos slides. Então, o título da aula: Brasil, Formação Territorial e Divisão Regional. E vamos para o primeiro slide, né, que mostra exatamente aí o quanto o território brasileiro cresceu ao longo da nossa história, né? É interessante isso porque a gente fala muito dos Estados Unidos, né? Cujo território cresceu bastante, isso é verdade, a partir lá do território das 13 colônias britânicas na América, para o que a gente conhece hoje, não é isso? Mas o território brasileiro também cresceu à beça. Desde a assinatura do Tratado de Tordesilhas, lá no final do século XV, né, em 1495, aqui as linhas da distribuição das Seis Marias, logo assim que se inicia o processo de colonização. E, bom, tudo que está aqui a leste seriam as terras, segundo o Tratado de Tordesilhas, as terras destinadas à coroa portuguesa, e tudo que está aqui a oeste seriam as terras destinadas à coroa espanhola. Portanto, aqui, se a gente traçar, se a gente fizer um esforço aqui para justamente tentar entender que parte do território brasileiro, né, do território atual, estaria limitado pelo Tratado de Tordesilhas, olha só, a linha pega aqui a foz o delta do Amazonas, né? A foz do rio Amazonas, aqui, tá certo? Esbarrando aqui, quase esbarrando na ilha de Marajó, ok? Atravessando aqui o interior do Brasil, e chegando aqui aonde hoje seria o sul, a parte sul de São Paulo e o norte do Paraná, tá certo? Então seria aí mais ou menos os limites do território brasileiro, seguindo o Tratado de Tordesilhas, tá certo? A primeira expansão vai acontecer no século XVIII, né, em 1750, quando o Tratado de Tordesilhas ele é revisto e é assinado entre portugueses e espanhóis o Tratado de Madrid, exatamente em 1750, dando conta aqui de novos limites territoriais. Percebam que são limites territoriais já muito parecidos com o que a gente tem no Brasil hoje, né? Então, a assinatura do Tratado de Madrid significou não só uma expansão muito grande do território brasileiro em relação ao território limitado pelo Tratado de Tordesilhas, como também
significou já que uma linha de fronteira muito próxima, muito parecida com o que viria a ser efetivamente a linha de fronteira com o Brasil. Tudo bem? Então esse é o primeiro mapa aqui que eu acho importante de mostrar para vocês, justamente para dar conta dessa expansão territorial que nós tivemos, tá certo? Bom, o segundo mapa já é um mapa, inclusive, com a divisão por estados do país. Esse mapa aqui eu acho bastante interessante, ele dá conta aí da República dos Estados Unidos do Brasil, tá certo? Era o nome oficial do país aí no final do século XIX. E percebam que ele já traz aqui o território do estado do Acre. Ele já traz aqui o território do que virá a ser o território, o estado de Roraima, o que virá a ser o estado do Amapá, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E a gente vê aqui uma linha de fronteira já muito bem definida, tá certo? E aí vale a pena ressaltar que essa linha de fronteira do Brasil com os vizinhos, ela vai ser costurada, sobretudo ao longo do século XIX, através de vários tratados, e vai haver poucos conflitos, um pouco mais intensos, com relação à definição das fronteiras do território brasileiro com os nossos vizinhos. Isso é bastante interessante porque a diplomacia brasileira começa a construir aí, nesse momento, uma reputação de conciliação que vai efetivamente acompanhar os diplomatas brasileiros ao longo de toda a história. Quem estiver pensando aí, por exemplo, em fazer relações internacionais ou qualquer outra faculdade, e mais tarde vir a prestar o concurso do Instituto Rio Branco, exatamente para seguir a carreira de diplomata, seguir a diplomacia, vai perceber que ao longo da história a diplomacia brasileira sempre foi conhecida como uma diplomacia conciliadora. E a definição das nossas fronteiras com os nossos vizinhos aí, em boa medida, vai ser uma definição de fronteiras conquistada através do diálogo, através de negociações diplomáticas muito bem sucedidas, tá certo? A diplomacia brasileira nunca, em nenhum momento da sua história, se notabilizou por ser uma diplomacia de confronto, uma diplomacia de aplicar leis de reciprocidade agressivas aos vizinhos ou a qualquer país que se propunha a ter relações diplomáticas com o Brasil. E nesses episódios de definição de fronteiras, isso ficou bem claro, isso ficava bem evidente. Tá certo? Então, boa parte aqui das nossas fronteiras foram definidas a partir de tratados que foram assinados ao longo do tempo, e percebam que já no final do século XIX o território brasileiro vai ser muito parecido com o que ele é hoje efetivamente, em termos de tamanho, em termos de contornos de fronteira e tudo isso. Dá para perceber que a divisão dos estados ainda é um pouco diferente, tá certo? Do que virá a ser mais tarde. A gente vai mostrar aqui como se deu essa evolução. Faltam aqui, por exemplo, o estado de Rondônia, falta o estado de Tocantins, falta o estado do Mato Grosso do Sul. Então, há alguns estados que ainda não estão representados, há algumas unidades da federação que ainda não estão representadas aqui nesse mapa, certo? Porque ainda não eram efetivamente unidades da federação no Brasil. Mas é um mapa muito parecido com o que nós temos hoje. Tudo bem? Beleza? Eu vou dar aqui a nossa primeira paradinha para a gente continuar no próximo vídeo.